Eu vou dizer algo bem rápido. Experiência própria. Porque tenho, aleluia, propriedade para falar. Eu estava em Santa Catarina, morava lá, aleluia. Difícil me acostumar, porque eu, do Ceará, difícil me acostumar quando eu me acostumei. Por isso que eu digo, eu não vou me acostumar em canto nenhum. Porque no dia que eu me acostumo, Jesus me arranca. E uma luta, muitos anos, quase 7 para me se acostumar. Quando eu estava ficando minhas estacas, o Senhor disse, volta. Usou muita gente, volta. E eu vou nada. Vou voltar nadica. Deus me livre, já estou me acostumando aqui. Já tem minha vida aqui. Vou de jeito nenhum, eu só saio daqui se o Senhor me arrancar. Pra que eu fui dizer isso, irmã? Onde é que eu tava com a cabeça, irmã, pra dizer que eu só saía dali se o Senhor me arrancasse? Aleluia. Porque ele ouviu. Ele ouviu, ele disse, aí é assim, pois eu vou te arrancar. Irmã, a gente tinha um apartamentozinho, 42 metros quadrados. E eu dizia de jeito nenhum, meu Deus, o Senhor me deu esse apartamentinho aqui agora, comprei pela Caixa Econômica e menino. E tudo, eu sei que aconteceu um rebuliço tão grande que o rapaz que vendeu o apartamento para nós, né, que iria passar para nós, a esposa se separou. Mas ainda não tinha passado. E o apartamento caiu no bolo. Rapaz, eu não posso fazer nada, eu vou dar o que vocês me deram, mas eu preciso partilhar os bens. Aconteceu o que? Situação. E hoje esse rapaz tá com a esposa. Mas você está vendo o que Deus faz? Só para arrancar? Eu já contei esse testemunho aqui. Porque se você não sai, o Senhor mandando, Ele lhe arranca. Ele lhe tira. Aleluia. E ainda perdemos porque reformamos. Ele deu o dinheiro que nós demos de entrada. Mas o que nós gastamos em reforma não deu. Perdemos. E perdemos mesmo. Aleluia. Você está entendendo? Então, quando chega o tempo de Deus nos mover, Ele cria situações. Só que dessa vez o Senhor diz assim, arruma a mala, sabe o que eu faço? Já estou pronta. Estou com elas ali. Preparada. Mas por que, irmãs? Porque a gente já estava estabelecido. E voltar para a terra, de onde nunca deu nada certo para você, é muito difícil. Você está entendendo? Muito difícil. Porque a gente não saiu daqui porque quis, porque a gente já tentou de tudo aqui. Mas aqui é muito fechado para emprego. Entende? Os empregos aqui, a maioria é comerciante ou prefeitura. Então a gente já saiu daqui porque era muita escassez. E aqui todo mundo conhece todo mundo. Se você for aqui sair na rua, você vai ver o porcentagem na calçada. Uma coisa você nunca vai ver aí. Entende? Então, foi muito difícil a adaptação, mas eu já estava acostumada lá. E outra mudança para mim vir para cá. E eu disse, Senhor, o Senhor vai me levar para a terra da minha humilhação? O Senhor vai me levar de novo para lá? Nós vamos viver do quê? E o Senhor disse, eu vou fazer. Eu vou operar. Irmã, em todo canto. Meu marido trabalhava de vendedor, vendia álcool, vendia vassoura. Na pandemia ele saiu para vender vassoura, máscara. Em todo canto dava certo, vendendo trunfa. Mas quando chegava aqui, até ia. Aleluia. Mas parecia que se fechava. Só que agora eu estava vindo debaixo de uma palavra. E o meu esposo, ele sempre, se ele botar bombom na mão dele,
dá certo. Eu disse a ele que ele tem a unção de José, sabe? O que bota na mão dele, Deus opera. Só que era algo que não ficava constante. Não era algo que permanecia, entendeu? Tipo assim, ele não tinha prazer naquilo ali por uma data longa. Ficava 1, 2 anos, ele já queria outra coisa. Eu disse, eu tenho que repreender isso aí, não dá certo. Eu tenho que repreender isso aí. Como é que a pessoa não consegue permanecer numa coisa só? Aí a gente tinha uma sorveteria. Sorveteria bom, mas ele abusava. Aí passava para outra pessoa. E quem ele passava, quem ele vendia, prosperava do mesmo jeito. Você tá entendendo? Se nesse instante ele botar algo, o que for, e ele não quiser mais e der para outra pessoa, a outra pessoa pode nunca ter trabalhado com aquilo. Ela prospera do mesmo jeito. É uma bênção que tá sobre ele, que eu digo que eu preciso que ele bote a mão na minha cabeça. Eu digo a ele. Então, eu não queria vir. Mas o Senhor me tirou, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos arrancou. E estava aleluia, uma promessa sobre nós, que Deus cuidaria de nós. Aleluia. E o Senhor tem feito, o Senhor tem operado, o Senhor tem estado. É como eu digo, na mão do outro não dá certo, se botar na mão dele dá. Mas era um tempo que Deus não deixava aqui dar certo, porque Deus queria nos preparar como pessoas maduras. O Senhor queria nos estruturar. E lá em Santa Catarina foi a estruturação de Deus para nós. Foi o treinamento de Deus para nós. E quando nós estávamos estruturados, fortalecidos, para enfrentar essa pancada, Jesus nos trouxe. E Ele tem segurado aleluia, Ele tem segurado na nossa mão. E eu quero dizer para você, esse mesmo Deus está segurando na tua mão. E quando chega o tempo, Ele cria a situação. E não adianta fugir e se espernear. Eu não queria vir, eu não queria de jeito nenhum, mas Deus trouxe. Por quê? Porque o Senhor queria, aleluia, que aqui dentro nós fossemos, aleluia, profetas. Que aqui dentro, aleluia, nós iria levantar pessoas. Embora o inimigo se levantasse, mas era o Senhor que pelejava. Até então nem entendia muita coisa do que Deus estava fazendo, eu só obedeci. Mas obedeci como? Obedeci na pressão. Fui arrancada. Aleluia. Porque não queria. Então, quando Deus fala, escute, para você não arcar com os prejuízos. Eu arquei. Arquei com prejuízos. E Deus não quer que você tenha prejuízos.